os teus olhos ainda por um momento. Senhor Deus, nós te glorificamos, Pai, te damos graças. Nós agradecemos ao Senhor por esta semana, Pai. Semana que está se findando. Nós te louvamos porque se chegamos até aqui é porque a tua boa mão esteve estendida sobre nós. Portanto, nós te agradecemos, ó Deus, e pedimos a ti que o Senhor continue cuidando de nós, ó Pai. Ofertamos a ti, ó Senhor, nesta noite o nosso cansaço físico, cansaço intelectual, cansaço mental. Ofertamos a ti, ó Deus, como sacrifícios e pedimos a ti, ó Pai, que o Senhor receba. O Senhor receba, ó Deus, e ao receber o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor esteja trazendo às nossas almas, aos nossos espíritos, a tua paz, que excede toda a compreensão humana, vindo a guardar os nossos corações em Cristo Jesus. Nós te louvamos, te bendizemos e te damos graça por tua presença em nosso meio, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Glória a Deus. Amém. Amados, convido você a abrir a palavra do Senhor. Evangelho segundo Mateus, no capítulo 4. Evangelho segundo Mateus, capítulo 4. Deus tem, nos últimos meses, para ser mais exato, desde que cheguei aqui em Votuporanga, falado muito comigo sobre identidade. E eu entendo que, ao falar comigo, o interesse de Deus é falar com a igreja. A importância de saber quem nós somos. Identidade espiritual. Assim como eu falei no sermão passado, eu havia preparado na quinta-feira uma outra mensagem. Até um excerto dela eu compartilhei no grupo. Todavia, estou fazendo um tempo de oração aqui na igreja de manhã. E de manhã, orando aqui, Deus começou a me direcionar para outro texto, que é esse texto de Mateus, capítulo 4, um texto bem conhecido. Também se encontra em Lucas 4, de 1 a 13, e de uma certa forma mais reduzida em Marcos 1, de 12 a 13. É o episódio que fala a respeito da tentação de Jesus no deserto. Mateus capítulo 4, a partir do versículo 1, você acompanha na tua escritura, que assim diz: a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e disse: tudo isso lhe darei se prostrando você me adorar. Então Jesus lhe respondeu: vá embora, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a ele. Com isto, o diabo deixou Jesus, e eis que vieram anjos e o serviram. Amém? Senhor, nós te damos graças por tua palavra e pedimos a ti, ó Deus, que teu Espírito esteja nos inspirando agora, nos falando aos nossos corações, abrindo-nos, Senhor, nos tornando receptíveis, ó Pai, a recebermos a tua palavra. E com uma vez, Senhor, a tua palavra em nós, Senhor, inserida pelo poder do teu Espírito Santo, ela venha produzir frutos, ó Pai. Frutos não somente nesta vida, mas sobretudo para a vida eterna. Amém, Senhor. Glórias a Deus.
capítulo 4, agora lido, de Mateus, para nós entendermos tudo o que acontece nele. Nós precisamos ler o capítulo anterior que fala sobre o batismo de Jesus. E, sobretudo, o versículo 17, que diz assim: E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Jesus, após ser batizado, quando ele sai das águas, o Espírito Santo vem sobre ele em forma de uma pomba, e Deus declara do céu. Deus faz uma declaração que Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, é o filho amado dele e que em Jesus Deus se compraz. Passado este momento, Mateus nos diz que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Aqui nós começamos a aprender que o demônio, por mais que ele tenha força, por mais que ele tenha inteligência, por mais que ele tenha sagacidade, por mais que ele tenha estratégias, como a palavra diz, ele não tem poder nenhum, não tem domínio nenhum sobre quem é filho de Deus. Para aqueles e aquelas que em Cristo se tornaram filhos e filhas de Deus, sobre eles o demônio não tem domínio algum. Tanto que o versículo 1 do capítulo 4 diz que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Não foi levado pelo demônio. Quem levou Jesus ao deserto foi o Espírito Santo de Deus. Com um propósito, sim. O propósito era que Jesus fosse tentado pelo diabo. Pode parecer estranho, né? Que Deus é esse, que Pai é este, que permite, ou até mesmo levando em consideração que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, e sendo a terceira pessoa da Trindade, ele também é Deus. Nós poderíamos dizer assim, que Pai é este? Que leva o Filho para um local árido, para um local sem vida, para um local onde tudo lembra morte, e ainda para ser tentado pelo diabo. Isso nos soa muito estranho. Mas muitas vezes o agir de Deus nós não entendemos. A grande maioria das vezes nós não entendemos o agir de Deus em nossas vidas. E esse agir de Deus acontece das formas mais estranhas, das formas mais diversas possíveis. Jesus é levado ao deserto pelo Espírito Santo. E depois de um período de 40 dias e 40 noites jejuando, ele sente fome. O maligno não se manifestou no decorrer do jejum. Satanás não se apresentou no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto ou no 10º dia do jejum. Foi quando Jesus terminou o jejum. Foi quando Jesus concluiu o jejum. Foi no momento em que Jesus estava fragilizado. Foi exatamente quando ele sentiu fome. Aqui nós aprendemos que o maligno, ele se aproxima de nós nos momentos em que nós estamos vulneráveis, nos momentos em que nós estamos fragilizados, seja emocionalmente falando, seja fisicamente falando, seja financeiramente falando. É quando nós nos encontramos em fraqueza, quando nós nos encontramos em uma situação de fragilidade, que o mal se aproxima de nós. Quando Jesus ele estava no decorrer do jejum, ele estava orando. Então, enquanto ele estava orando, enquanto ele estava vivenciando o jejum, ele estava forte, fisicamente falando. Mas quando ele termina o jejum, ele se encontra fraco. É nesse momento de fraqueza que o mal se apresenta. É nesse momento em que Jesus está debilitado que o mal se apresenta. Nós devemos considerar a igreja, que Hebreus fala que Jesus, que o Cristo Jesus, em tudo ele se fez semelhante a nós. Então, muitas vezes, eu já vi alguns quadros, talvez você até já tenha visto, de um Jesus lá no deserto, jejuando, e ele chega a ser até musculoso, forte. Nem um pouco de verdade é nisso. Jesus ele estava fraco, ele estava debilitado, porque sendo ele um ser humano,
Você ficar 40 dias sem se alimentar, qualquer ser humano fica fraco. Então ele estava debilitado, tanto espiritualmente falando ele estava forte, mas fisicamente falando ele estava fraco. E o maligno, quando se apresenta, como diz o versículo 3, então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, primeira coisa que ele faz, ele ataca a mente. As investidas do diabo acontecem na nossa mente. Quando nós estamos fragilizados emocionalmente, fisicamente, seja por uma enfermidade, seja por qualquer outro problema, nós temos dificuldades muitas vezes de raciocinar. Nós temos dificuldade muitas vezes até de nos lembrarmos das coisas. E o maligno, ele vai aqui tentar negar exatamente o que Deus disse no versículo 17 do capítulo 3. No versículo 17 do capítulo 3, a voz do Pai, a voz do céu diz: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Na primeira investida do diabo, o que ele tenta fazer? Colocar em dúvida o que Deus disse. Se você é mesmo filho de Deus, aquilo que ele disse lá atrás para você, faça com que estas pedras se tornem pães. O campo de batalha, onde nós podemos sair vitoriosos ou derrotados, é aqui, na mente. A partir do momento que nós passamos a duvidar daquilo que Deus nos disse, a partir do momento que nós passamos a duvidar das promessas de Deus em nossas vidas, a partir do momento que nós passamos a duvidar, como o irmão colocou na ministração dele, nós podemos chegar até 120 anos. A partir do momento que nós passamos a desacreditar de tantas coisas que ao longo de uma caminhada com Deus, Deus nos falou pela palavra dele enquanto nós líamos, Deus nos falou pela palavra dele enquanto nós ouvíamos, ou Deus usou um servo, uma serva dele para nos falar. Quando nós passamos a desacreditar disso, o maligno nos venceu. A primeira estratégia do diabo é colocar em dúvida o que Deus fala. Foi assim lá no Éden. Quando ele se aproximou de Eva, ele falou: é verdade que Deus disse que vocês não podem comer de nenhuma árvore do jardim? Eva respondeu: não, Deus não disse que nós não podemos comer de nenhuma árvore do jardim. Ele falou que nós não podemos comer somente da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o dia que dela comermos nós vamos morrer. E aí ele deturpa a palavra de Deus dizendo: na realidade Deus sabe que vocês não vão morrer, mas vocês se tornarão como ele, conhecedores do bem e do mal. Acusou Deus de esconder de Adão e Eva um estado de vida melhor do que aqueles que eles viviam. O diabo, ele sempre vai fazer isso. Colocar em dúvida o caráter de Deus, as promessas de Deus. Isso acontece aqui na nossa mente. Quantas pessoas batizadas até mesmo com longo tempo de caminhada, até com frutos na vida, muitas vezes faz essa pergunta: será que eu nasci de novo? Será que eu sou filho de Deus? Será que Deus me ama? Será que eu sou salvo? Será que eu não estou me enganando com esse negócio de ir à igreja? Será que eu não estou perdendo tempo com essa história de me abster de tudo aquilo de bom que o mundo oferece? Será que eu não estou perdendo meu tempo de estar na igreja domingo à noite, quando eu poderia estar em casa ou estar até mesmo numa balada? Começa com essas perguntas: será, será, será? E o diabo, ele vai aos poucos trabalhando. A ferramenta que o Satanás mais usa é a dúvida. A partir do momento que essa dúvida ela se assenta em nossa mente, a partir do momento em que nós não a combatemos como Jesus fez, nós seremos derrotados. O diabo alcançará a vitória sobre nós. Mateus nos diz que diante do levante do tentador, colocando em dúvida o que o Pai havia dito, Satanás também lança uma proposta: faça com que estas pedras se transformem em pães. Aqui, ele mexe naquilo que é uma necessidade mais urgente de Jesus naquele momento. Você está com fome, você está debilitado, você tem poder, você é o Filho de Deus, sacie-se a si mesmo. Uma das maiores
investidas do diabo é tentar fazer com que Jesus use o poder de Deus para servir a Ele mesmo. E nesse pecado tem caído muitas pessoas na igreja. Pessoas que até mesmo receberam dons legítimos de Deus. Que receberam carismas para pregar, para cantar, para ensinar. E usam esses dons não mais para a honra e glória do Senhor, não para edificar o reino de Deus, mas para a glória própria e edificar a si mesmos. É por isso que o Evangelho diz que naquele dia muitos se aproximarão de Jesus e dirão assim: Senhor, porventura não comíamos e bebíamos em tua presença. Em teu nome não expulsamos demônios. Não profetizamos em teu nome. E em teu nome não fizemos muitos milagres. Aí Jesus diz assim: apartai-vos, malditos, vós que praticaste a iniquidade, porque eu não vos conheço. É interessante que Jesus não nega os milagres. Jesus não nega os sinais. Porque de fato aconteceram. Aconteceram não porque os obreiros estavam em santidade, estavam em consagração. Pelo contrário, estavam obrando em iniquidade. Mas aconteceram devido à fidelidade que Deus tem ao nome que é sobre todo nome. Devido à fidelidade de Deus ao nome de Jesus, às vezes o apóstolo, o presbítero, o pastor, o diácono, o levita, o profeta, ele está vivendo em pecado. Mas devido à fé da pessoa, no nome de Jesus, que chega diante de tal pessoa, Deus opera. Mas o juízo virá. Porque ser usado por Deus não é sinônimo de ser aprovado. E qual que é o pecado dessas pessoas? É usar um dom que Deus deu a elas, um dom legítimo, não para glorificar a Deus, mas para proveito próprio, para edificar o próprio reino, para saciarem a si mesmas. Foi exatamente o que o diabo quis levar Jesus a fazer aqui nesse momento, usar o poder de Deus para transformar as pedras em pães, para saciar a própria fome. Diante dessa investida do maligno, Jesus ele cita Deuteronômio 8:3, onde está escrito: o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus está dizendo: o pão é necessário. Deus concederá o pão. Trabalhe pelo pão, mas não somente pelo pão. Além da necessidade de suprir as exigências do corpo físico, é necessário também que supramos e que nos alimentemos do alimento espiritual que é a palavra de Deus. Semana passada eu estava meditando um pouco sobre como que é o nosso relacionamento com Deus. Hoje tem toda essa onda, né, de academia, todo um culto ao próprio corpo, e que tem um lado saudável, devemos cuidar do nosso corpo, pois é templo do Espírito. Mas, por outro lado, está virando como se fosse uma religião, né? As academias estão até parecendo assim como se fossem templos, catedrais, onde as pessoas adoram o próprio corpo. São extremos. Eu estava pensando sobre isso, e Deus começou a falar ao meu coração que nós muitas vezes somos capazes de levantar 5 horas da madrugada, ou às vezes até mais cedo, ou então depois do final do dia, de um dia extenuante de trabalho, de um dia cansativo, sair para fazer 1 hora de caminhada, ou 2 horas de caminhada, ou ir para uma academia malhar. Mas quantas vezes nós somos capazes de levantar 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, para passar 1 hora em oração? Ou seja, nós damos muito mais valor a cuidar do corpo físico e não damos valor a cuidar da alma. Tem muitas pessoas que falam: eu não vou na reunião de oração, no culto de oração, porque eu chego do trabalho tarde, ou chego do trabalho, às vezes chega até 5 horas, 6 horas, e estou cansado. Mas às vezes não abre mão de fazer a caminhada dela de ir na academia. Ou seja, para cuidar do corpo físico, daquilo que vai perecer, daquilo que é pó e voltará ao pó, tem disposição. Mas para cuidar da alma, não tem disposição. Nessa palavra de Jesus, quando ele fala: o ser humano não viverá só de pão, ele não está negando a necessidade do pão. O pão é necessário.
Mas ele coloca também que é necessário ir além do cuidar do corpo físico. É necessário cuidar do nosso espírito, cuidar da nossa alma, ter vida de oração, ter vida de consagração. Diante da resposta do Senhor, o diabo leva Jesus à cidade santa e coloca Jesus sobre o pináculo do templo e diz: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui porque está escrito. Mais uma vez, ele tenta negar aquilo que Deus disse lá atrás. Mais uma vez, tentando fazer Jesus desacreditar daquilo que o Pai declarou. Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui porque está escrito. Aos seus anjos dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. O Satanás citou o Salmo 91, versículo 11. O diabo é escolado nas Escrituras. Aliás, se tem alguém que conhece bem as Escrituras e sabe os meios de deturpá-las, esse alguém se chama Lúcifer, o anjo decaído. E ele tem enganado muitas pessoas, porque nem todo discurso a respeito de Deus é verdadeiro. Às vezes é uma palavra bonita, às vezes é uma palavra que até tem no centro dela a graça de Deus, mas a graça de Deus de forma deturpada. Nunca houve uma palavra tão deturpada nos nossos dias como a graça. Existem pessoas vivendo em pecado, existem pessoas praticando o pecado e acreditando que estão embaixo da graça de Deus, porque o que passaram para elas da graça de Deus foi uma deturpação do que de fato é a graça de Deus. Primeira coisa que acontece com alguém que foi tocado pela graça de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como ele mesmo, e nesse amar a Deus sobre todas as coisas, é se afastar de tudo aquilo que entristeça o coração de Deus. A graça não nos dá margem para viver no pecado. Pelo contrário, como Paulo fala em Romanos, a graça nos afasta do pecado. A graça de Deus, ela nos leva a obedecermos a Deus não pelo medo de irmos para o inferno, mas por amor a Ele. A graça nos leva a renunciarmos tudo aquilo que nos dá prazer, por saber que a nossa renúncia agrada ao coração de Deus. Lamentavelmente, hoje nós vivemos no Brasil uma fase assim que dá até vergonha às vezes você falar que é evangélico. Porque existe filme pornô evangélico, existe sex shop evangélico, existe uma porção de coisas com esse nome evangélico. E quando nós vamos conversar com pessoas que estão envolvidas com isso, eles falam assim: não, mas a graça de Deus cobre tudo. Estou embaixo da graça. A graça de Deus, ela é sobre a minha vida. Mas o sinal de que a graça de Deus é sobre a vida de alguém é que essa pessoa muda de vida. Essa pessoa muda os rumos. Acontece uma metanoia, uma transformação. Acontece algo que aqueles que conheciam essa pessoa antes, ao vê-la agora que está diante de Deus, até estranham o comportamento dela, porque é totalmente diferente do período em que ela não conhecia a Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e disse, citando o Salmo 91, 11, se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. O diabo aqui, ele tenta fazer com que Jesus busque reconhecimento. Havia, nos dias em que essa narrativa foi escrita, entre os rabinos havia um mito que dizia que o Messias, quando ele se manifestasse a Israel, ele surgiria no alto do templo, no alto do pináculo. O diabo tenta fazer uso de um mito para iludir Jesus. E quantas pessoas estão crendo em mitos? Acreditar que a graça nos permite fazer tudo é um mito. E é um mito diabólico. É um mito que traz condenação. Jesus novamente responde, citando Deuteronômio 6,16. Também está escrito,
não põe à prova o Senhor, seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso lhe darei se prostrando você me adorar. O poder. Jesus primeiro tentou fazer com que o demônio primeiramente tentou fazer com que Jesus usasse o poder de Deus em proveito próprio. A segunda investida foi numa tentativa de que Jesus buscasse a autopromoção, o reconhecimento, ou o reconhecimento daqueles que esperavam por um Messias. E a terceira investida, o poder. O poder. Quase sempre, muitas lideranças evangélicas têm sucumbido diante dessa última tentação. O poder. Pastores, presbíteros, líderes da igreja. Quantas pessoas foram vencidas por esta proposta do diabo e acabaram se prostrando diante dele e estão prostradas diante dele e acreditando que estão servindo a Deus. Nós vivemos um tempo em que existe uma teologia, entre aspas, que prega que se você entregar a sua vida para Jesus, você vai ser próspero. Você vai ser rico. Você vai deixar de ser o porteiro do hotel e vai ser dono de uma rede de hotéis. Uma teologia que diz que se você pegar o seu fusquinha e levá-lo lá no altar e sacrificá-lo, você vai receber uma Ferrari. Mas quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, principalmente o Novo Testamento, nós nos deparamos com esta verdade. Que o único ser espiritual que oferece bênçãos em troca de adoração é o diabo. O que Jesus fala no Evangelho é: no mundo vós tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Não tem no Novo Testamento, eu desafio qualquer pastor, qualquer teólogo a mostrar no Novo Testamento uma promessa de Deus material em troca de adoração. Não tem. Desde o primeiro Evangelho de Mateus até o último livro de Apocalipse, não tem promessas de Deus em relação a bens materiais em troca de adoração. Pelo contrário, todos que procuram servir a Deus com fidelidade, passa por perseguição, passa por rejeição, passa por abandono, passa por sofrimento. Basta olhar a vida daqueles e daquelas que ao longo da história da igreja serviram a Deus. A forma que morreram, como foram perseguidos. O único Deus que oferece bens materiais em troca de adoração é o Deus desse mundo. É o Deus do presente século. É o diabo. Não estou dizendo aqui que Deus não abençoa nossas vidas materialmente falando. Não estou dizendo aqui que se nós formos fiéis a Deus naquilo que a Bíblia diz, dízimos e ofertas, Deus não vai nos abençoar. Não é isso. Deus abençoa sim. Mas quando o nosso intuito é adorar a Deus, para que Ele materialmente nos abençoe, já erramos de rumo e direção. Aliás, foi essa acusação que Satanás fez na face de Deus contra Jó. O livro de Jó diz que no dia que os filhos de Deus se apresentaram diante de Deus, foi entre eles Satanás. E Deus diz a Satanás: de onde vens tu, Satanás? E ele respondeu: de rodear a terra e passear por ela. E Deus novamente pergunta: viste por lá meu servo Jó, homem íntegro e bom que se desvia do mal? E o diabo diz: é à toa que Jó te serve. Tudo que ele faz você abençoa. Toca no que ele tem e vai ver se ele não te amaldiçoa na tua face. O diabo acusa Deus de comprar a servidão de Jó, abençoando a vida dele. E também acusa Jó de servir a Deus somente porque era abençoado. Mas Jesus, reconhecendo aqui essa investida de Satanás, ele cita Deuteronômio 6,16 e diz: também está escrito: não colocará o Senhor teu Deus à prova. Não tentarás o Senhor teu Deus. Então Jesus, finalmente,
O diabo leva Jesus a um monte muito alto, mostra-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e diz, tudo lhe darei se prostrado me adorar. Então Jesus lhe respondeu, vai embora, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Lamentavelmente, irmãos e irmãs, se a maioria das igrejas que tem crescido assustadoramente, que estão na mídia, se elas pararem de pregar prosperidade, elas se esvaziam. Porque na realidade o nome de Jesus é só um chamariz. Porque o que se adora ali é Mamon. O que se adora ali é o Deus dinheiro. No Novo Testamento, o único ídolo que Jesus cita o nome é Mamon, é o dinheiro. E Paulo diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro em si, é o amor a ele. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E muitas pessoas querendo ficar ricas, transpassaram a si mesmo com muitas dores. Eu me lembro, em Campo Grande, durante um culto, uma visita, uma mulher chorava muito. E aquele choro me chamou a atenção porque era choro de aflição. Depois eu chamei ela para conversar. O culto lá terminou, era 15 para as 9. Era 11h30 da noite, eu estava lá aconselhando esta mulher. Esta mulher desejava ter uma casa, algo natural, quem não quer. E começou a fazer uma campanha na igreja para conseguir a casa. E conseguiu a casa. Mas o líder dela disse para ela, Deus pode te dar uma casa 6 vezes maior do que esta casa que você tem. Deus pode te dar uma casa bem melhor do que essa casa que você tem. Ele mexeu com a ambição dela. Ela era sozinha, para que ela queria uma casa 6 vezes maior do que a que ela tinha? E ela perguntou, como é que eu faço? Venda essa casa e sacrifique o valor dela no altar. Ela foi e vendeu. Vendeu a casa. 1 mês de campanha, 2 meses de campanha, 6 meses de campanha, 8 meses de campanha e a casa não vinha. Não conseguiu pagar aluguel, foi morar no fundo da casa da mãe. E procurou o líder. O líder falou para ela assim, olha, ou você está em pecado, ou você está embaixo da maldição, ou você não tem fé. Porque se você sacrificou com fé, e você não está amaldiçoado e não está vivendo em pecado, a sua casa já deveria ter vindo. Ou seja, jogou tudo nas costas dela. Por que estou citando isso? Porque o diabo, ele incita as nossas ambições. Ele tentou despertar em Jesus uma ambição, todos os reinos do mundo. Tentou colocar no coração de Jesus o desvio da cruz, tendo poder sobre todos os reinos do mundo, vai lá com uma caneta, assina e declara paz sem sangue, sem morte, sem calvário, sem Getsêmani, sem Gólgota. É o caminho mais fácil. O maligno sempre tenta nos levar por caminhos mais fáceis. Enquanto Jesus se apresenta como sendo o caminho, o diabo se apresenta como sendo o atalho. E é um atalho que leva à perdição. É um atalho que leva à morte. E para concluir, Jesus diz, vai embora, Satanás, porque está escrito, adora o Senhor, seu Deus, e preste culto somente a Ele. Com isto o diabo deixou Jesus, e eis que vieram anjos e o serviram. O que acontece quando nós, pela palavra, com conhecimento da palavra, vencemos o diabo? O que acontece quando nós, por fidelidade a Deus, não nos deixamos seduzir pelas propostas do maligno? Acontece isso, está no versículo 11. Deus envia os anjos dele para nos servir. Deus nos abençoa para muito mais além daquilo que o diabo poderia fazer. Tudo aquilo que o diabo, principalmente na questão do alimento físico, o que aconteceu aqui no versículo 11 é que Deus enviou anjos que levaram pães para saciar a fome de Jesus. Nós devemos resistir aos manjares do diabo. E assim Deus enviará anjos para nos alimentar com pão espiritual. Com aquilo que saciará não somente o nosso corpo físico, mas também a nossa alma. Quero convidar você a pôr-se em pé.
fechar os teus olhos. No texto lido, ficou bem claro que Jesus não venceu o diabo fazendo quebra de maldições, que Jesus venceu o diabo fazendo este ou aquele ritual. Não foi com nada disso. Jesus venceu o diabo simplesmente com a palavra de Deus. A palavra de Deus é escudo. A palavra de Deus é aquilo que nos dá condições de vencermos as investidas do maligno. Tanto que o salmista, ele diz assim: guarda, Senhor, a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Quem é o mais interessado a nos levar ao pecado? O maligno. Mas quando nós temos a palavra do Senhor em nossos corações, nós conseguimos, assim como Jesus, botar um encardido para correr. Conseguimos resistir firme na fé. Eu tenho que falar desde que aqui cheguei sobre conhecimento. Vou dizer uma coisa para vocês. Nós podemos orar, podemos jejuar, mas se lá na tua casa você não se aplicar à busca do conhecimento, o estudo da palavra de Deus, a tua Bíblia fica lá num canto, você só se lembra dela na sexta, no domingo de manhã e à noite, você é um sério candidato a ser derrotado pelo diabo. Porque diante dele não adianta fazer sinal da cruz, diante dele não adianta o Salmo 91, não adianta nada. A palavra tem que ser declarada, assim como Jesus declarou. Quero orar com você. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, diante desta palavra compartilhada, o que eu peço, Senhor, para os teus filhos e filhas aqui nesta noite, é que o Senhor desperte neles e nelas fome e sede de conhecer a tua palavra, de estudar a tua palavra, de se alimentar da tua palavra. Como o Senhor mesmo diz, não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede dos lábios de Deus. Senhor, que o Senhor desperte em nossos corações desejo contínuo de estudarmos as Escrituras. Para que uma vez, ó Pai, estudando as Escrituras, nós venhamos saber quem nós somos. E a Tua palavra nos diz que nós somos filhos, filhos e filhas. Tua palavra nos diz que o Espírito testifica ao nosso Espírito que nós somos filhos e filhas do Senhor. Que nós somos herdeiros do Senhor e co-herdeiros do Senhor em Cristo Jesus. Nós queremos viver com base naquilo que está na Tua palavra. Queremos forjar a nossa identidade a partir daquilo que a Tua palavra diz que nós somos. Agora pedimos a Ti, ó Deus, que para que assim seja, o Senhor desperte em nós, cria em nós fome, sede, desejo incontrolável de conhecer a Tua palavra, para que possamos crescer em graça e conhecimento diante do Senhor e diante da sociedade, para que não sejamos enganados por ventos de doutrinas, para que não sejamos levados pelas sutilezas de homens, de lobos travestidos como cordeiros de pastores, para que não sejamos derrotados pelo príncipe deste mundo e pelos agentes dele, que muitas vezes, Senhor, deturpam a Tua palavra, que muitas vezes falam palavras bonitas, mas que não condizem com a verdade das Escrituras Sagradas. Nós queremos, Senhor, crescer em conhecimento, conhecimento da palavra escrita, intimidade com Cristo, a palavra viva, o verbo vivo que desceu dos céus. Portanto, Senhor, o que eu peço aqui nesta noite, para estas pessoas, teus filhos e filhas aqui, é que o Senhor esteja incomodando eles e elas, despertando eles e elas, de madrugada, ao longo do dia, para estudarem a Tua palavra, Senhor. Porque como o Senhor Jesus diz, conhecereis a verdade vos libertará.
É a palavra que nos liberta. É a palavra que nos mantém livres. É a palavra que nos dá autoridade. É a palavra que nos dá intrepidez. É a palavra que nos dá vitória sobre a nossa carne, sobre este mundo e sobre o príncipe deste mundo. Não nos deixe, ó Pai, sermos iludidos com rituais, sermos iludidos com campanhas vazias, que muitas vezes enchem os bolsos dos homens, mas torna vazio aquele e aquela que o faz, porque não tem tido contato verdadeiro com a palavra que liberta. Ó Deus, que nós possamos ter em nossos lares o nosso lugar secreto de oração, de meditação. Nós possamos, Senhor, nos alimentar dia a dia da palavra que procede dos teus lábios, Senhor. Mas aqui, ó Deus, eu também quero pedir e peço que se houver pessoas aqui, ó Senhor, oprimidas pelo diabo, tentadas pelo diabo, pessoas, ó Deus, que estejam embaixo das investidas de Satanás, pessoas, ó Deus, que têm tido problemas que há anos se arrastam, problemas no matrimônio, problemas no seio familiar, problemas na vida financeira, problemas na sexualidade, problemas nos relacionamentos, e já oraram, já buscaram, já clamaram, e mesmo assim continuam presas. Nós clamamos a Ti nessa noite, Pai, que o Senhor, com poder e graça, como é próprio de vós, esteja tocando nessas vidas. Em nome de Jesus, que todo mal, toda ação do diabo, tudo aquilo que tem muitas vezes mantido vidas em opressão, se houver, Senhor, nesta noite aqui pessoas nesta condição, nesta situação, estenda as tuas mãos agora, Senhor, e toca, quebra cadeias, quebra amarras, desfaz, Senhor, laços, ó Pai, derruba muralhas, despedaça julgos, ó Pai, liberta mentes, liberta consciente, subconsciente, liberta, Senhor, que o Senhor é um Deus de libertação, um Deus de poder e graça, um Deus que desfaz as obras do maligno. Nós não somos chamados, ó Senhor, para vivermos sob escravidão, pois foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E nós queremos viver esta liberdade, a gloriosa liberdade dos filhos e filhas de Deus. Em nome de Jesus nós oramos, nos entregamos plenamente em Tuas mãos. Meu irmão, minha irmã, se você, mesmo tendo orado aí no banco, você deseja receber uma oração por algo específico, eu convido você a vir aqui à frente, nós vamos orar com você e por você. Talvez algo que tenha te incomodado, algo até que te incomodou na hora da oração, talvez você sentiu um mal-estar, talvez você sentiu um arrepio, talvez você sentiu uma dor lá no estômago. Você deseja vir à frente e receber oração, nós vamos orar com você e por você. Irmã Cristiane. Amém.